Bem-vindos às lições do Lago dos Tubarões, uma parceria Expresso-Nova School of Business and Economics, na qual se discutem algumas lições do programa Shark Tank SIC. Hoje vou falar de 3 histórias com uma moral de empreendedorismo. A primeira é a história do Sr. José Oliveira e do seu produto Smart Trailer, que representa o exemplo clássico de uma invenção que não se tornou numa inovação. A ideia do Smart Trailer é uma ideia que à partida parece interessante, bem pensada, bem explorada, mas é uma ideia que não chegou a sair da garagem. O Sr. José Oliveira criou uma ideia interessante, mas não tem uma história sobre como transformar essa ideia de um negócio viável, sustentável e capaz de ser escalado. Se a primeira é a história de um negócio que não chegou a sair da garagem, a segunda é uma história que pode ser contada de uma maneira mais persuasiva. As fraldas Mita podem, num certo sentido, ir contra a corrente. Não são um produto descartável, não são necessariamente um produto mais barato, mas podem ser um interessante produto de nicho. A ideia pode ser defendida com base na noção de sustentabilidade, a descartabilidade pode ser parcial e, eventualmente, este pequeno nicho pode, afinal, ser maior se o nicho for não apenas local, mas global. A ideia de que algumas organizações podem resultar em interessantes projetos de empreendedorismo porque são campeões escondidos ao nível global é uma das histórias menos conhecidas do empreendedorismo. Mas, em países como a Alemanha, o sucesso económico assenta, em alguma medida, na existência destas pequenas empresas que dominam nichos globais. Poderá algum dia a Mita ser uma dessas histórias? A lição da Origami é que não basta ter uma boa ideia, é necessário transformar essa ideia numa boa história. E a Origami, ou os seus fundadores, não apenas têm a ideia, mas já foram capazes de transformar a ideia numa história plausível, bem contada e bem apresentada. Por exemplo, a apresentação daqueles cartazes que dizem "Uau!" ajuda-nos a perceber a Origami não apenas como uma ideia do negócio, mas como uma história que depois de ouvida nos leva a dizer "Uau, mas que bela ideia!". As lições destas 3 histórias revelam a importância de contar a história à volta do negócio. No primeiro caso, temos uma história que não chegou a sair da garagem. No segundo, temos uma história que ainda deixou algumas coisas por contar. E no terceiro, temos um produto que, mais do que uma ideia, se transformou numa história que tem uma boa moral. Muito obrigado. Até para a semana com mais lições do Lago dos Tubarões.